E aí pessoal, tudo bom? Me chamo Jonathan Felipe, sou aluno do Instituto Federal Campus Belo Jardim, tá? O IFPE, e sou aluno extensionista do projeto de extensão Jogos de Areia. A gente tem como professor de extensionista Jairo Salles, né? Onde auxilia a gente ao projeto, indicou a gente ao projeto, né? Agradecemos também por o apoio do professor Jairo. Inclusive, o nosso projeto hoje aqui, né, que foi criado lá em fevereiro, onde busca os jogos de praia, de trazer e levar os jogos de praia a serem cada vez mais conhecidos, né? Hoje a gente tem em média faixa de 30 a 25 pessoas de público alvo ali que está com a gente participando, né, da escola, certo? E a gente tentou trazer os jogos para demonstrar e ver como é grande os jogos de praia em todos os sentidos. E então é isso, né? O projeto ele quer trazer o público para mostrar, para trazer o entretenimento, certo? A gente vai estar também agora se reunindo com o Jairo e fazer um torneio, certo? Para levar e demonstrar, né, o quanto a galera já vem se desenvolvendo e também atrair outras pessoas para dentro do projeto, tá? A gente vai fazer agora esse torneio, tudo planejado para ser em novembro, certo? Então, é isso. A gente planeja, sim, continuar com o projeto. Bom, me chamo Micael Alessandro, gostaria de me apresentar para vocês. Sou do IFPE Campus Belo Jardim, extensionista do projeto Escolinha de Areia, de Praia, professor e auxiliar Jairo Salles. Queria passar para vocês que a gente tem ali em média 25 a 30 alunos com a gente no dia a dia. A gente começa das 4h40, 5 horas, quando o pessoal sai da aula, e muitas pessoas chegam lá para fazer parte desse projeto com a gente, onde a gente ali faz várias dinâmicas, a gente vai fazer campeonatos, a gente joga beach tênis, hand beach, voleibol de areia, que é vôlei de praia. E por que é essencial tanto esse projeto? Esse projeto é essencial, tanto que o pessoal consegue se desenvolver. Tem muitas pessoas que não conheciam os esportes de areia assim comum, e agora o pessoal está gostando. O nosso coordenador está ali auxiliando a gente, nosso dia a dia, a aula que a gente dá, a gente aprende também.